Oi pessoal, hoje nós vamos para a quarta aula do nosso curso de xadrez e essa aula vai tratar do valor das peças e o objetivo do jogo de xadrez, certo? Ela aborda um pouco além do conteúdo enxadrístico, ela aborda um pouco de história. Vocês vão ver que o xadrez está muito ligado à história e também aborda um pouco de matemática. O xadrez é muito parecido com a matemática quando o assunto é resolver os problemas do jogo, certo? Então começando. Eu espero que você esteja praticando a questão da movimentação das peças, como se captura a limitação que as peças sofrem devido à presença de outras peças, certo? Então, fazendo essa prática, é lógico que a gente vai logo se apegando a algumas peças. É muito comum a gente emitir opiniões do tipo, eu prefiro o cavalo do que um bispo. Ou então, eu prefiro uma torre do que um cavalo, certo? A gente vai logo adquirindo, assim, a gente vai logo elegendo as nossas peças preferidas. Então, sabendo disso, nós vamos ver, assim, as pessoas podem ter suas peças preferidas, mas na aula de hoje a gente vai ver quais as peças que têm o maior valor, dependendo da sua força, da mobilidade, certo? Então vamos começar. Aqui temos o peão. O peão ele é a peça mais fraca do jogo, ele vale apenas um ponto, certo? E a peça representa as infantarias dos exércitos medievais. Eram soldados rasos que ocupavam as linhas de frente. O xadrez ele tem isso, o xadrez na sua versão moderna, ele é baseado na sociedade da Idade Média, da era medieval. Então as peças todas elas representam um segmento social daquele período. Por exemplo, o peão ele representa os soldados dos antigos exércitos, aqueles soldados que ocupavam as linhas de frente, que vão para a batalha sem temer o resultado delas. E outras literaturas dizem que o peão representa o camponês, o cidadão pobre da, da idade medieval. Então, sendo assim, ele é a peça mais fraca do jogo, ele é o que vale apenas um ponto, certo? Nós temos o cavalo. O cavalo, em termos de força, ele é um pouquinho mais forte que o peão, ele vale 3 pontos. E a peça representa as cavalarias dos exércitos medievais. Geralmente eram guerreiros ricos, de boas famílias, faziam parte eram soldados dos reis, da monarquia, e eles eram considerados a elite dos exércitos. Nem todos os soldados tinham condições de comprar um cavalo, de ter uma armadura melhor. Só os cavaleiros tinham essa condição, então por isso eles eram considerados a elite dos exércitos medievais, certo? Temos o bispo, que também se iguala ao cavalo, e também vale 3 pontos. E a peça representa o poder que a Igreja Católica possuía na Idade Média, como principal conselheira da monarquia, certo? Temos a torre. A torre ela já é bem mais forte que os peões, ela é bem mais forte que o cavalo e o bispo, então ela tem um valor de 5 pontos, certo? E a peça representa os castelos e fortalezas da Idade Média. Assim, quando havia uma guerra, a estrutura de um castelo ou de uma fortaleza para resistir a um cerco, por exemplo, ela era decisiva no resultado final daquela batalha, certo? Então a torre ela vem representar isso. Ela vem representar as fortificações da Idade Média, certo? Temos a dama. A dama ela é a peça mais forte do jogo. Ela vale 9 pontos. E a peça representa o poder dos quais as mulheres da realeza desfrutavam na Idade Média. Sendo que algumas rainhas, né, a gente está falando aqui rainha, mas é sempre bom lembrar que vocês vão entender na aula de notação por que a gente prefere que vocês falem dama em vez de rainha. Então, algumas rainhas naquele período chegavam a ter mais influência até do que alguns reis, certo? Então, a dama é a peça que representa esse poder feminino da Idade Média. E temos o rei. O rei ele não tem valor atribuído. Tanto é que eu coloquei aqui um símbolo de infinito que muitas literaturas enxadrísticas elas consideram o rei como tendo valor infinito.
A peça representa o chefe do estado da maioria dos países europeus da Idade Média. E vocês vão ver que no jogo o rei ele é a principal peça. Vocês não podem perder o rei, porque se vocês perderem, vocês perdem o jogo, certo? É a peça que vocês devem tentar capturar do exército adversário e não podem deixar o seu adversário capturar o seu rei, certo? Então ele é a peça mais importante do jogo de xadrez. E aqui nós vamos entender por que nós estamos falando desses valores, qual peça é mais forte, qual peça é mais fraca. E eu já adianto para vocês, por que eu digo que o xadrez ele é muito parecido com a matemática. O xadrez ele desenvolve o teu poder de abstração, a tua capacidade de imaginar as coisas, certo? Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo. Vamos supor que você estivesse de posse do cavalo branco e pudesse capturar apenas uma dessas peças. Qual delas você ia preferir capturar? Aí você faz uma conta matemática simples, por exemplo. Você prefere, é bom lembrar, quanto mais pontos você adquirir do seu oponente, é melhor. Então você parte do princípio, o peão vale 1 ponto, como nós já vimos, a torre vale 5 pontos, enquanto que a dama vale 9. Então, nessa situação, é bem melhor você capturar a dama, porque você vai estar tirando 9 pontos do seu oponente, do que você capturar a torre, por exemplo, se já seria uma boa captura, ou um peão que vale menos pontos que a dama. Por exemplo, a torre vale 5 e o peão vale 1, a dama vale 9, então é bem melhor que você capture a dama, certo? Passando para outro exemplo, por exemplo, aqui já é aquilo que eu lhe falei. O xadrez ele tem muito de matemática, ele tem muito de cálculo. Jogar xadrez é como se você estivesse o tempo todo fazendo contas de cabeça. Só que em vez de você estar imaginando o valor da conta, fazendo a soma, a subtração na sua cabeça, você vai estar imaginando como vai estar a posição no tabuleiro depois de certas jogadas, certo? Por exemplo, aqui. Seria bom eu capturar esse cavalo com a minha dama? Você pode fazer isso com cálculo matemático para saber a resposta, se é uma boa jogada ou não. Por exemplo, aqui o exército branco tem 10 pontos. Ele tem 9 pontos da dama e tem mais um do peão, ele tem 10 pontos. O rei, como ele não tem valor, ele tem um valor infinito, a gente não conta. Então você pode ver aqui que a dama vale 9 e o peão vale 1, o branco tem 10 pontos. Enquanto o negro tem 3 do cavalo mais 1 do peão, tem apenas 4 pontos. Nessa situação teórica, a branca já está ganhando. Só que imagina, se você capturar o cavalo, você vai estar deixando a sua dama aqui e vai estar dando a chance do exército preto ir lá e capturar a sua dama. E vai acontecer a seguinte situação. Você capturou o cavalo e o peão veio e capturou sua dama. Antes as brancas tinham 10 pontos e as pretas tinham 4. Agora as brancas só tem 1 ponto e as pretas também só tem 1 ponto. Antes as brancas estavam vencendo, elas tinham mais pontos, mas agora não estão mais, está empatado, porque a preta, depois dessa jogada ruim, né, a resposta é essa, foi uma jogada ruim, as pretas conseguiram igualar o jogo, certo? Aqui temos um outro exemplo. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês, seria bom eu capturar com esse bispo branco o bispo negro? De novo, vocês podem fazer um simples cálculo matemático. Por exemplo, as brancas aqui têm 3 pontos, as pretas também. E depois dessa captura, você poderia capturar o bispo e depois o rei ia capturar o seu bispo. Ia ficar essa situação. Antes os dois exércitos tinham 3 pontos, agora os dois exércitos estão empatados, ambos com o valor infinito do rei. Foi uma jogada, não foi uma jogada boa, mas também não foi uma jogada ruim, que nem a anterior, certo? Aqui temos outro exemplo. Seria bom eu capturar essa torre preta com o bispo branco? Mais uma vez você precisa fazer o cálculo, certo? As brancas têm 3 pontos do bispo, mais 2 de cada peão, 5 pontos. Enquanto que as pretas têm 5 já da torre e 1 do peão, 6 pontos. Nessa situação as pretas estão vencendo, pois elas têm 6 pontos e as brancas têm 5. Se você capturar com a torre com o bispo,
depois de toda a jogada, as brancas vão estar agora vencendo com 2 pontos e as pretas com 1 ponto, certo? Então são esses cálculos que a gente faz, assim, que baseiam as nossas trocas no jogo de xadrez. Tá certo que tem situações, isso são na maioria dos casos, você pode saber quem está ganhando ou quem está perdendo pelo número de pontos, mas isso é muito relativo. Tem situações em que, por exemplo, você entregar uma torre para capturar um cavalo, por exemplo, que a torre vale mais que o cavalo, é uma situação muito boa, certo? Na maioria dos casos é uma troca ruim, mas dependendo da situação no tabuleiro, é uma troca boa, tá? Então, assim, raras as exceções, você pode usar esse cálculo de contar quantos pontos vale cada peça para determinar suas decisões no tabuleiro, certo? E o rei, voltando ao caso do rei, que ele não tem valor, você pode trocar qualquer peça no tabuleiro, certo? Você só não pode perder o seu rei. O rei, ele é o alvo, ele é o objetivo do jogo. O exército branco aqui, ele tem que chegar ao rei adversário, tem que capturar o rei adversário e vice-versa. O exército negro tem que tentar capturar o rei branco. É o mesmo princípio de esportes como o boxe, por exemplo. Aqui no xadrez você pode capturar todas as peças do seu adversário, mas se ele for lá e der um jeito de capturar seu rei, todas não, né? Eu dei um exemplo meio ruim, mas vamos supor, você captura a dama do seu adversário, captura uma torre, captura outra torre, captura peças boas, mas se com as peças restantes dele ele conseguir dar mate no seu rei, você perdeu o jogo. Parece boxe, assim, tem lutadores de boxe que eles passam a luta inteira mal, estão perdendo ali, inclusive em pontos, mas se ele conseguir chegar ao nocaute, ele vence a partida, ele vence a luta. Então é assim mesmo no xadrez. Você pode ter mais pontos que o seu adversário, você pode estar melhor no jogo, mas se você levar o checkmate, você vai perder o jogo, certo? Então é esse o objetivo do jogo de xadrez, tá bom? Essa foi a quarta aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.